Olá pessoal, mais uma vez na Oficina da Emoção. Hoje nós vamos continuar com o vídeo da semana anterior, onde nós estávamos falando como você reage ao medo. E a gente precisa muito, nesse processo de reforma interna, nesse processo de autotransformação, a gente precisa muito identificar as nossas reações ao medo. Nós precisamos nos perguntar como a gente reage ao medo. Será que eu sou uma brigona? Será que eu sou uma fujona? Será que eu fico me escondendo de mim mesma, fugindo da minha realidade, atrás, às vezes, das redes sociais, atrás das telas, maratonando, né, as séries? Eu estou fugindo de mim mesma, porque a vida é aquilo que passa enquanto eu estou distraída com outras coisas, enquanto eu estou me escondendo atrás de outras coisas que não são importantes para a minha evolução espiritual. Será que eu sou uma pessoa submissa? Será que eu me submeto a tudo? Engulo os sapos só para agradar os outros, só para me manter dentro da tribo? Será que eu sou desse tipo de pessoa? Será que eu sou daquele tipo de pessoa que vive atacando todo mundo? Porque lá no fundo de mim mesma eu tenho a crença, inconsciente, lógico, de que o ataque é a melhor defesa? O que será que gera todos esses comportamentos em nós? Por que será que as reações ao medo, e o medo é provocado por N situações? A gente tem medo de tudo. A gente tem medo da própria sombra, a gente tem medo de nós próprios, de nos conhecermos. Nós temos medo de morrer, medo de engordar, medo de adoecer, medo de perder os bens materiais, medo de perder pessoas. Nossa, os gatilhos para o medo são inumeráveis, são infinitos. E sempre que eu entro nesse padrão de medo, que gera esse tipo de comportamento aqui, sempre gera sofrimento em nós e em torno de nós. Então a gente tem que sempre identificar por que a gente age assim, né? Por que a gente precisa, gente, entender por que precisamos mudar. Porque se continuarmos nessa situação, o mundo vai continuar do jeito que está. Porque o mundo é o somatório de todos nós, do comportamento de todos nós. E nós temos que deixar de ter comportamentos inconscientes para termos comportamentos conscientes. 99% das vezes, o que nos incomoda não é o evento em si, aquela situação que provocou o medo, é a nossa reação diante dessa situação. É isso que causa tanto sofrimento. É a nossa reação àquele estímulo. Nós precisamos compreender todo esse processo em nós para que nós possamos desejar mudar. Porque a motivação maior, o desejo, é uma parte muito importante. A gente precisa realmente desejar mudar, porque senão a gente não vai fazer todo o necessário para que possamos estar mudando. Nós não vamos fazer o necessário para adquirir novos conhecimentos, para fazer o necessário para conseguir estabelecer novos hábitos, porque só fazendo que a gente aprende. E nós vamos ter altos e baixos nesse processo de iniciar um processo de mudança. Então, a primeira coisa é o conhecimento de nós próprios, de como nós reagimos. Isso é importante que nós venhamos a anotar. Lembrando sempre que nosso temperamento, aquilo que a gente precisa parar dessas arestas, é a soma do nosso esquema mental, as nossas bagagens, que são aquele medo, aquela raiva, aquelas interpretações errôneas ou distorcidas, aquelas crenças limitantes, né, limitadoras, os julgamentos nossos para com os outros e do meio para conosco. Tudo isso gera uma coisa muito complexa que nós não percebemos. E essa complexidade toda, que é inconsciente, gera todas essas respostas ao medo.
E nós precisamos buscar entender tudo isso para fazer o processo de gerenciamento interno, do mundo interno. Então a gente precisa de consciência dessas nossas reações, precisamos aceitar, quer dizer, não arranjar desculpa, não fugir disso. A gente precisa enfrentar o problema, porque enfrentando a gente consegue. A gente precisa tirar a nossa mente do nosso passado conflituoso. O nosso coração disso precisa ser limpo, para que a gente consiga novos comportamentos. A gente precisa muito de vigiar o mundo interno. A gente precisa de muito desejo, de muita vontade para esse gerenciamento. E o auto-amor. Só o auto-amor vai ser o catalisador de todo esse processo de autotransformação. Só quando eu me amar, eu vou fazer escolhas melhores para mim. Eu vou transformar essas reações ao medo em ações amorosas. E nós vamos abordar essas ações amorosas num próximo vídeo. Eu espero que vocês possam compreender quais os hábitos nocivos que nós precisamos mudar, quais os hábitos assertivos que nós vamos precisar desenvolver, cultivar em nós. Nós vamos ter que saber quais são as crenças limitantes que embasam a nossa vida, para que nós possamos expandir a nossa consciência e gerenciar melhor as nossas escolhas. Eu espero que essa semana vocês possam realmente continuar observando essas reações para que a gente possa modificar o nosso mundo interno. Nós precisamos exercitar isso, meus irmãos. Estamos tentando trazer para vocês esse despertar. Deus possa estar conosco, nos iluminando nesse processo e que vocês possam estar junto a nós, praticando, tentando entender-se, levando mais um tempinho consigo mesmo, sendo amorosos, carinhosos e estando cada vez mais conscientes de si mesmos. Uma ótima semana, agradeço a todos os que estão participando da oficina, agradeço a todos os que estão divulgando para os seus contatos, para que a gente possa estar levando reflexões positivas para muito mais pessoas. E muito obrigada. Se vocês puderem dar aquele joinha para dar um impulso no nosso canal, nós somos gratos. Uma ótima semana e muita paz para vocês.